E aí, galera, como vocês estão? Hoje a gente vai falar de um banco que pode ser uma das melhores oportunidades da nossa bolsa dos últimos tempos. Esse banco, no último ano, valorizou 82%. E a gente vai falar dele hoje. Esse banco é o Banrisul. Então, nos últimos 12 meses, ele tem uma valorização de 82%, com dividendos, né? E se a gente for pegar na cotação padrão, sem dividendos, ele valorizou 70%, o que também é uma valorização muito boa. E a gente vai falar desse banco hoje. Ele pagou nos últimos 12 meses 10% de dividendos. Só que se você comprou aqui no começo do ano, você tem um dividendo muito maior. Eu comecei a comprar esse banco quando, infelizmente, aconteceu aquela catástrofe, né, no sul, que teve aquelas enchentes em 2024, e foi desde lá que eu comecei a estudar esse banco. E hoje eu voltei a estudar sobre esse banco, e é um banco que eu pretendo investir aqui para longo prazo. Esse banco a longo prazo eu acho que é um banco muito bom e muito estável. Ele paga dividendos de 3 em 3 meses, ou seja, de trimestre em trimestre. E é um banco que tem uma valorização muito boa e uma consistência muito boa. O único problema dele é que é estatal. E aí isso faz com que a gente tenha um preço com um valor um pouco menor do que ele deveria estar custando, né? Eu tenho 500 ações e eu comprei só em 2024. Eu não gravei vídeo dele porque nessa época eu não gravava vídeo ainda. E a gente tem uma valorização aqui de 47% com dividendos, que é uma valorização muito boa em menos de um ano e meio. Então, a gente vai falar sobre esse banco hoje. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí para me dar uma força e se inscreve no canal. Se você se inscrever, você me ajuda ao YouTube a entregar para mais pessoas. Faz o seguinte, já inscreve no começo aqui do vídeo e se você não gostar desse conteúdo, no final do vídeo você pode se desinscrever. Então se inscreve aí e me dá essa força. Então, bora falar desse banco aqui. Ele soltou resultados do terceiro trimestre no final de dezembro e também soltou que vai pagar JPC esse mês de janeiro. Ele vai pagar dia 9 de janeiro. E a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre esse pagamento de dividendos e também falar um pouco do terceiro trimestre dele e falar sobre o futuro desse banco e o que eu acho, da minha opinião, que eu acho desse banco. Lembrando, gente, isso aqui não é dica de investimento. Eu quero que vocês aprendam a analisar comigo e também tirem a própria conclusão de vocês. Então, eu não estou indicando a comprar esse banco. Eu só estou analisando e falando o que eu acho e minha opinião. Então, se a gente pega aqui, ele vai pagar, né, 44 centavos por ação ON, ou seja, ações com direito a voto, 46 centavos com ações preferenciais do tipo 5 e 44 centavos por ações do tipo 6. Isso aqui é com JPC. Então, o JPC tem 15% de desconto. Então, ele fala aqui, né? O pagamento ocorrerá. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor, né? Aqui fala, ó, o pagamento ocorrerá dia 9 de janeiro e vão pagar com o valor líquido de 37 centavos por ações com direito a voto, 39 por ações do final 5 e 37 ações do final 6. Então, isso já é deduzido do imposto de renda. Isso aqui é o valor líquido que ele vai pagar. Então, ele vai pagar esse valor aqui. E se a gente pegar aqui na minha carteira, se a gente pegar esse banco aqui, BR6, ó, a gente vai receber então, nesse mês aqui, ó, de janeiro, R$ 187. E em dezembro ele já pagou R$ 155. O que totaliza aí, no total que a gente tem aqui, que a gente recebeu também, né, em junho, em março, que eu falei para vocês que ele paga de trimestre em trimestre, ele já pagou para mim quase R$ 900, de 5 mil investido. Se a gente pegar aqui o nosso dividendo yield dos últimos 12 meses, foi de 13%. Ó, tá aqui, ó. BR6, 13% e 38%. Os dividendos dos 12 meses agora foi de 10%. Só que o da nossa carteira dos últimos 12 meses está de 13,38%. E o total está quase 16%. Então, é um dividendo muito bom. É quase mais que a renda fixa. Se a gente for descontar os impostos que paga na renda fixa, é mais do que a renda fixa, inclusive. Só de dividendos, fora valorização. Se a gente contar a valorização, aí bate muito aqui na renda fixa, mas muito de lavada. Então, vamos falar um pouquinho do relatório que ele soltou aí do terceiro trimestre. Então, falando um pouquinho, né, antes sobre o banco, ele tem um valor de mercado de 4,9 bilhões, tem 480 agências, dessas 480 agências, a maioria estão no sul. A gente vai ver isso mais para baixo. E ele tem 4,8 milhões de clientes. E é um banco estatal, né? A carteira de crédito dele é de 64 bilhões,
64,1 bilhões de reais, né? A gente, ó, aqui, ó, se a gente ver aqui, ó, dessas 480 agências, 461 tá no Rio Grande do Sul, 15 em Santa Catarina e 4 em outros estados. Basicamente, ele tá quase todas as agências dele no Sul. É um banco estatal, né? O Banco Estatal do Sul. Então, quase todas as agências dele estão no Sul. Se a gente pega aqui o controle das ações, né, a estruturação das ações, a gente vê que o governo do estado do Rio Grande do Sul é dono de 49,4%, ele é dono de 98% das ações ordinárias, né, que tem direito a voto, ou seja, quem decide as coisas do banco é o próprio governo do Rio Grande do Sul, e eles têm 0,4% do restante das ações, né? E a gente vê aqui que o restante das ações está no mercado pelo IPO, né, na nossa Bolsa Brasileira, que é um total de 50,06% das ações. Só que lembrando que o que dá direito a voto, se você for fazer alguma coisa dentro do banco, é as ações ordinárias. E o banco do Rio Grande, o governo do Rio Grande do Sul é dono de grande parte. E a gente também vê aqui que todas as ações do banco têm 100% de tag along, ou seja, se tiver uma troca de controle do banco, os acionistas também têm direito de vender junto com essa troca do banco. Então, todas as ações têm 100% de tag along, quanto BRS 3, quanto BRS 5, quanto BRS 6. Então, todas as ações aqui têm 100% de tag along, né? Se a gente pega aqui também os dividendos de JPC, são pagamentos trimestrais, né, de JPC, e eles pagam 40% de payout em 2025. Eles já vêm pagando 40% de payout há muito tempo, então isso aqui é um padrão do banco. Agora, com as taxações aí dos dividendos começa 10%, né, que começa agora nesse ano, talvez os dividendos eles mudem a forma de pagar. Talvez eles façam bonificação ou façam de outra forma. Vamos ver aí para o futuro, né? Só que talvez não, porque é um banco estatal. Então, esses 10% que a gente vai pagar de imposto, o governo vai receber de todo jeito. Então, talvez eles continuem pagando dividendos de todas as formas. Porque é um estatal, né? Diga nos comentários, vocês querem que eu faça um vídeo sobre essa taxação dos dividendos? Deixe aí, e se eu tiver os comentários e vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso e como as empresas vão fazer outras formas de pagar esses dividendos. Deixe aí nos comentários que eu posso até fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Já falando agora da carteira de crédito deles, se a gente pega a carteira de crédito deles aqui, a gente vê que de setembro de 2024 para setembro de 2025 subiu de 57,7 bilhões para 64,1 bilhões, o que é uma carteira muito boa aí para um banco de pequeno porte, né? Porque ele está só no sul do Brasil. Não de pequeno porte, mas é um banco comparado a outros bancões aí que é até pequeno. É uma carteira muito boa e aumentou 0,1% de junho de 2025 para setembro de 2025, né? E a gente está olhando aqui o terceiro trimestre. Então, é um aumento aí muito bom de um ano para o outro. Isso aí também aconteceu porque em 2024 teve as enchentes lá do sul e o banco também teve que pagar várias coisas aí para o sul e fez com que talvez ele lucrasse menos em 2024 do que 2025. Ele teve mais despesas, né? Então, se a gente olha aqui a composição da carteira de crédito dele, né? Boa parte é PF, se a gente pega a composição aqui, ó, 45% da carteira dele é de pessoas físicas, 16% de PJ e 21% de rural. Se a gente pega o Banco do Brasil, o setor rural do banco, da carteira de crédito rural do banco, é muito maior do que todos os outros bancos, porque esse é o segmento do Banco do Brasil, né? Isso fez com que o Banco do Brasil performasse muito pior que todos os outros bancos aí esse ano, de 2025. Por quê? Porque boa parte da carteira de crédito dele é de rural. Se a gente olha aqui dessa carteira aqui, né? Quanto que comercial das pessoas físicas que são de crédito consignado é 20 bilhões de crédito consignado, o que tem um risco muito baixo. Isso é muito bom para o banco, porque crédito consignado, a chance do cara não pagar é quase nula, né? Então, isso aqui é um ponto muito positivo para o banco. Se a gente olhar a qualidade de crédito, também é muito boa. Se a gente pega a inadimplência aqui do banco, né, é de 1,8%. Isso é muito bom. Comparado ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil, dependendo do setor, estava batendo
5% de inadimplência, índice de inadimplência, né? Então, o setor aqui do PJ do banco está muito bom, de 1,8%. Se eu não me engano, do Banco do Brasil é de 4,5% e pessoa física 5,5%. Se a gente olha aqui na PF, está de 2,8%, que também está controlado. E se a gente olha aqui no total, a média é, né, 2,6%, que é uma inadimplência muito boa aqui comparada a outros bancos. E se a gente olha a despesa aqui, né, líquida do banco, é de 1,4%. Isso também está muito controlado. Do Banco do Brasil está de 5%, está de mais 5%. Isso aqui também é um ponto muito positivo para o banco. Então a qualidade de crédito dele é muito boa. Se a gente também olha a captação aqui, é muito boa. O que é captação? É o que ele gasta para pagar para a pessoa deixar o dinheiro lá no banco dele. Se a gente olha aqui, ó, a captação do Selic é de 82%. Ou seja, o que é isso? Ele paga 82% da Selic. Outros bancos pequenos e médios geralmente pagam de 100 a 105% da Selic para você deixar o dinheiro lá. Já o Banrisul, ele paga 82%. Isso é excelente. Por quê? Porque ele vai pegar o dinheiro com a pessoa, 82%, a pessoa deixando o dinheiro parado lá da Selic, e vai emprestar 100, 105, 110%. Isso faz que essa diferença aí vai tudo para o caixa dele. Essa valorização vai tudo para o caixa do banco. Isso é muito bom para o banco. Se a gente pega, por exemplo, o Nubank, se você deixa esse dinheiro parado na caixinha do Nubank, ele paga 100% do CDI. O que é hoje o CDI deve estar em 15 ponto alguma coisa por cento. Já o Banrisul só paga 82%. E se a gente deixa na caixinha Turbo lá do Bank, que você pode deixar até 5 mil, é 105%. Então, essa captação de custo aqui do Banrisul também é excelente para o banco, porque essa diferença que ele pega o dinheiro e empresta para outras pessoas é muito bom. Indo agora, né, para a principal parte que a gente quer ver, que é o lucro, é a rentabilidade do banco. Se a gente pega a rentabilidade aqui, a gente vai ver que o lucro líquido dele, ó, de 2024, né, que foi 916 milhões nos terceiros, total, né, aqui 2024 é total, 916 milhões, e nos 3 trimestres aqui, que é os 9 meses aqui de 2025, foi de 948 milhões. Talvez ele vai bater recorde de lucros aí, né? Porque ainda falta um trimestre e provavelmente ele vai bater, ó. Porque em 2021 ele lucrou 990 bilhões. Só que isso foi em todo o tempo de 2021. E aqui a gente já lucrou 948 milhões e ainda falta um trimestre. Isso é excelente. Se a gente pega aqui os dividendos, né, o dividendo yield, ó, tá na faixa de 10,3%, o que é excelente. Lembrando que se a gente tiver mais de 6% de dividendo yield, já é uma empresa considerada boa em relação a dividendos, né? Porque paga mais que a média dos juros mundial. Então é muito bom. E se a gente pega aqui na média, ó, em 2021 ele pagou 10,7% porque ele lucrou bem, em 2022 ele pagou 9,1%, 2023 6,9% e 2024 8,8%. Mesmo quando teve as enchentes lá, ele teve mais dívidas e mais despesas, ele ainda pagou 8%. Então, se a gente pega na média aí, ele paga mais de 6%. Então, isso é excelente. E eu acho que esse ano, esse próximo ano de 2025, ele vai continuar pagando essa média de 8 a 10% de dividendo. E se a gente pega o ROI aí, ó, tá bem acima também, ó. O ROI dele tá de 11,9%. Se a gente pega aí na média, era 8 a 9%. Então, ele também está com ROI considerado ok aqui. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Eu ainda quero mostrar uma coisa. Se a gente pega aqui, a gente pega o preço teto base dele, ele deveria estar custando, ó, o preço atual é R$16,27. Visando o que ele está pagando nos últimos 12 meses, 10%, ele deveria estar custando R$18. Ou seja, ainda tem uma oportunidade aí de 11% de entrar no banco visando dividendos, né? E se a gente pega outros índices dele aqui, o que eu quero mostrar é a cotação versus lucro. Deixa eu achar aqui um momentinho. Aqui, achei. O que eu quero mostrar é lucro versus a cotação. Se a gente pega aqui o lucro versus a cotação, a gente vê que tem uma disparidade. E muitas das vezes que a gente vê essa disparidade, quer dizer que o banco está em oportunidade. Se a gente pega aqui, ó, em 2019, que ele estava mais ou menos o mesmo tanto de lucro, ó, que foi 1,3 bilhões, o preço dele estava de 21,65. Hoje, com o mesmo lucro aqui, ó, quase o mesmo lucro, porque ainda falta um trimestre, dos últimos 12 meses, né? Se a gente pega dos últimos 12 meses, ele está com quase o mesmo lucro de 2019,
só que ele está custando 15,93. Lá ele estava custando 21,65. Ó. Se a gente pega a cotação real aqui, né? Comparar a cotação padrão de 2019, ó, ele custava a média aí, ó, de 23, 22 reais. E hoje ele está custando 15 reais. Ou seja, a gente pode ser que a gente tenha uma oportunidade aí. Se a gente também olha o PVP, né, que é o preço sobre o valor patrimonial, ele também está com a oportunidade aí de mais de 30%, porque é mais de 40%, né? O que é isso? A gente pega o valor patrimonial que ele tem, todas as agências, tudo que ele tem, e coloca isso na balança e vê o preço que ele está custando, ele tem um desconto aí de 41%. Isso é muito bom. E o PL dele está de 5,18. Há 2 dias atrás, eu estava olhando esse banco, ele estava com o PL de 4,60, só que ele não para de crescer nos últimos dias, né? Se a gente pega a cotação dele aqui, ó, BR6, pega nos últimos 5 dias aí, ele valorizou quase 8%, já valorizou R$1,19. Então, ele é um banco que está crescendo. Agora, a minha opinião aqui no vídeo, eu acho que esse banco é um banco bom. Se você for pegar a curto prazo, eu acho que já passou o boom. Você não vai ganhar, tipo, 80% no próximo ano, na minha visão. Só que, olhando a longo prazo, é um banco que paga muitos dividendos e é um banco que tem uma valorização muito boa a longo prazo. Então, na minha opinião, é um banco que está em oportunidade. Comparado a Banco do Brasil, eu acho que Banco do Brasil está mais oportunidade do que Banrisul. Só que, como eu já tenho uma grande posição em Banco do Brasil, eu não posso comprar mais, porque eu já estou com 30%, 26% da minha carteira em Banco do Brasil. Então, eu tenho que diversificar em outros ativos. E provavelmente, Banrisul vai ser um dos ativos que eu vou comprar nos próximos vídeos aqui. Eu considero que a longo prazo é um banco muito bom para se investir. Então, essa é a minha opinião. Se você gostou desse conteúdo, deixe o like aí e se inscreve no canal para me dar uma força. Eu tô rumo aos 500 inscritos e vocês podem me ajudar. Então já deixa o like aí e se inscreve. Muito obrigado, no vídeo de hoje é isso e até o próximo vídeo.